Bem, bom dia a todos, alunos do Direito Penal 3, e vamos dar continuidade à nossa aula, tá bom? Que será a nossa última aula antes da nossa AP, tranquilo? A gente encerra hoje o crime de lesão corporal, tranquilo? Na aula passada nós vimos a lesão corporal leve e vimos também todos aqueles institutos preliminares, caracterizadores do crime de lesão corporal. E agora nós vamos ver a lesão corporal qualificada, grave, gravíssima e seguida de morte. Depois veremos a lesão corporal culposa, veremos alguns casos de majorantes, alguns casos de minorantes, tá bom? Alguns casos específicos. E a gente encerra o nosso material de hoje, tranquilo? Lembre-se que esse artigo 129 é o artigo mais longo, tá bom? Que nós temos do Código Penal, tá bom? Então, a primeira coisa, né? A gente deve lembrar, né? Qualquer que seja, né, a lesão corporal, seja ela grave, gravíssima, né, ou de violência doméstica, sempre necessário se fará o exame de corpo de delito, tranquilo? Para denunciar o MP, tá bom? Baixa um BO. Ou às vezes um exame de corpo de delito preliminar. Agora, para condenar o juiz, necessário se faz esse exame, tá bom? Nem que seja, às vezes, um exame, um laudo pericial indireto. Às vezes acontece que, durante o decorrer do tempo, a lesão corporal, ela desapareça. Isso é normal, tá bom? Mas aí, através de testemunhas, o perito, através de perguntas técnicas a testemunhas, eles podem, sim, elaborar um exame de corpo de delito indireto, tranquilo? Espécies de lesão corporal, já falei, né? Nós temos a leve, né? Nós temos a dolosa, simples ou leve, como já falei, está no caput. Nós temos a dolosa qualificada pela gravidade, pela dolosa qualificada grave, tá bom? Do parágrafo 1º. Nós temos a dolosa qualificada gravíssima, do parágrafo 2º. Nós temos a dolosa seguida de morte, parágrafo 3º. E nós temos agora algumas minorantes, nós temos algumas majorantes, nós temos a chamada lesão corporal privilegiada, que ela está fundamentada praticamente nos mesmos termos do homicídio privilegiado. Nós temos a lesão corporal culposa, né? Nós temos as dolosas com majorantes, tá bom? Enfim, nós temos aquela qualificada específica, no caso da violência doméstica, do parágrafo 9º. Vamos tentar especificar cada uma delas aqui de forma bem tranquila, rápida, mas de forma que nós possamos, sim, entendê-las. E amanhã, na noite de amanhã, a gente tira as nossas dúvidas, tá bom? Então vamos ver a lesão corporal grave, vamos ver aqui o que é que diz o Código Penal, tranquilo? É o parágrafo 1º, tá bom? Que diz o seguinte, vamos lá. Lesão corporal, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, caput, tá bom? Seria a dolosa leve. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza, tá bom? Aí vem a lesão corporal de natureza grave. Ela, na realidade, é uma qualificadora, tranquilo? Aí diz assim, ó, parágrafo 1º, se resulta, primeiro, incapacidade permanente de membro, sentido ou função. Segundo, se resultar perigo de morte. Terceiro, deve se resultar debilidade permanente de membro, sentido ou função. Tá bom? E a incapacidade para ocupações habitacionais por mais de 30 dias. E aceleração de parto. Então, nós temos 4 situações. Incapacidade durante 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro e aceleração de parto. Então nós temos esses casos aí, tá bom? Vamos ver cada um deles assim, mas de forma bem tranquila, tá bom? É retirada principalmente de doutrina e jurisprudência, tá certo? Então será grave, primeiro, quando o resultado da incapacidade é habitual, né? Por mais de 30 dias. Aí, professor, o que é essa ocupação
habitual? É a nossa rotina, o nosso dia a dia. Não necessariamente precisa ser uma ocupação que dê lucro, que seja de trabalho. Não. Você está na sua casa tranquilamente, já está aposentado, você não faz mais quase nada, você fica em casa só assistindo filme, jogos, e agora você não pode mais. É isso que quer dizer a ocupação. E tem que ser mais por mais de 30 dias, tá bom? Até 30 dias seria considerada ainda leve. Então, qualquer atividade física ou mental, tá bom? Rotineira do ofendido, considerar-se-á uma ocupação habitual. Não precisa ser lucrativa, independe de idade, agora, independe de ilicitude, tá bom? Independe de ilicitude, é rotina, independe da moralidade. A pessoa quer dizer que a pessoa pratica atos ilícitos, a gente está falando, a gente está aqui julgando, interpretando a lei de uma forma bem clara. Obviamente que dependendo da situação ilícita, tá bom? A pessoa vai ser punida pela sua ilicitude. Agora, pelo fato dela ter sido lesionada e ter sido afastada de suas ocupações habitacionais, responde aquele que praticou. Tá bom? Então nós justificaríamos você ofender a integridade física daqueles que praticam ilicitudes. Tá bom? Pelo simples fato deles praticarem, isso não pode. Tá bom? Tá certo? Professor, ele, na realidade, ele não ficou incapaz de praticar as suas ocupações habitacionais. No entanto, ele o faz com sacrifício. Tá certo? Sentindo dores e tal, enfim. Subsiste essa qualificadora? Subsiste sim, tá certo? De qualquer maneira, ele não está completamente incapaz, mas ele está fazendo isso com muito sacrifício. E isso justifica sim, tá bom? A permanência, tá certo? Da qualificadora. Agora, o que não permanece é o seguinte, ó. Por exemplo, a lesão corporal, ela te causa vergonha, tá bom? A lesão corporal que tu sofreu te causa vergonha. E por esse motivo é que você não está mais comparecendo às suas atividades ou não está mais praticando as suas ocupações habituais. Mas você não faz, não é pelo fato de estar incapaz, mas pelo fato de estar envergonhado, entendeu? Nesse sentido aí, não subsiste a qualificadora, tá bom? Então, ela é um comportamento, ela é um parágrafo bem objetivo. Então, essa incapacidade ela tem que ser objetiva, não pode ser subjetiva. Tranquilo? Então, tem que ser objetiva, tá certo? E, obviamente, é um crime chamado crime a prazo, né? Por quê? Porque é crime chama de crime a prazo? Porque é um crime que ele vai se consumar, né? Ele vai ter a sua consumação com o decurso do prazo de 30 dias. Tá bom? É tanto que, após o 30º dia, necessário se faz um exame de corpo de delito preliminar, para se comprovar que a pessoa continua ainda afastada. Tá bom? Então, vai ter 2 exames, né? Vai ter um exame inicial, né? Que é logo após, né? A prática criminosa, e vai ter aquele complementar depois de 30 dias, então, tá bom? E esse exame complementar pode acontecer de ser indireto, através de testemunhas, tá bom? Inclusive está previsto, se eu não me engano, no artigo 168, tá bom? Do CPP, artigo 168, agora tem um parágrafo, não sei se é o 2º ou o 3º, mas depois vocês podem confirmar isso, tranquilo? Então, a primeira situação, a primeira hipótese de lesão corporal grave se foi. A segunda é bem simples, perigo de vida, tá bom? Esse perigo de vida tem que ser grave, concreto e tem que ser imediato, tá bom? Nada de ficar para depois, tranquilo? Então tem que ser de forma imediata, tranquilo? Portanto, ele tem que ser comprovado através de perícia técnica, esse perigo de vida. Tranquilo?
Então, para que essa lesão corporal, imaginemos, sei lá, uma pessoa investe contra outra uma facada, e a facada causou um arranhão bem próximo ao coração, imaginemos, né? E aí, nesse sentido, você poderia sim dizer que essa lesão corporal, ela teve um período de vida iminente, né, naquele momento, tá bom? Ou ainda está correndo perigo de vida. Então, precisa sim de um laudo pericial, tá certo? As testemunhas, elas podem ajudar, sim, tá bom? Desde que esses testemunhos sejam especialistas, neste caso, do perigo de vida. Tranquilo? Terceiro caso de lesão corporal grave, a terceira hipótese, né? É uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. Tranquilo? Aí, o direito tem que ser bem objetivo, o direito, né? Então, os doutrinadores, os arautos, né, dessa área resolvem por ter que definir. Pessoal, o que é debilidade, né? Então, debilidade é enfraquecer, é diminuir, tá bom? A capacidade funcional de algum membro, de algum sentido, tá bom? Então, isso seria a debilidade. Aí ele fala debilidade permanente. O que é permanente? Duradouro, tá bom? E de recuperação incerta. Ninguém sabe se vai se recuperar ou não vai se recuperar, mas tem que ser duradouro. Tá bom? Membros. Aí, membros, braços, pernas, mãos, os pés, aí são considerados membros do corpo humano. Já o sentido, nós temos a visão, a audição, nós temos o olfato, o tato, o paladar, esses são os nossos sentidos, tá bom? Então, qualquer debilidade permanente em um desses sentidos ou em alguns desses membros, tá bom? É sim considerado, tá certo? Uma lesão corporal grave, tá bom? E função, geralmente são atividades do órgão, o aparelho, né? Nós temos a função respiratória, nós temos a função circulatória, tá bom? São funções do corpo humano. E que elas vier a sofrer alguma debilidade permanente, também configurar-se-á em uma lesão corporal de natureza grave. Tranquilo? Professor, perda de dentes, perda de órgãos duplos, tá certo? Aí depende da situação, configurar-se assim. Por exemplo, se a perda do dente prejudicou a função de mastigação e perde, né? De qualquer maneira, hoje nós sabemos que a gente perde, como se a gente perder algum dente, tá bom? Também, órgãos duplos, tem que ver a situação em si, tá bom? Mas o que a gente sabe é que um órgão duplo, como um rim, como um pulmão, com certeza você vai sim, de alguma forma, causar uma debilidade na função, tá bom? Seja na função excretora, seja na função de respiração. Então, enfim, em si, a princípio, sim, tá bom? É só o exame bem pericial que vai dizer, tá bom? E a recuperação, professor? Por exemplo, se recupera, isso aí não vai excluir, tá bom? Não vai excluir, até mesmo porque a vítima não é obrigada, tá bom, a fazer uma cirurgia, a submeter a um tratamento, ela não é obrigada, tá bom? Então, consequentemente, a possível recuperação, a recuperação, ela não vai excluir essa qualificadora da debilidade, tranquilo? Esqueci, vamos lá para a outra aqui. A última é a aceleração do parto. Lembre-se, a aceleração do parto não é aborto, tá bom? É a aceleração do parto. É antecipar o nascimento. Quer dizer, uma mulher está grávida, ela sofre uma lesão corporal e a consequência dessa lesão corporal foi a antecipação do nascimento do bebê, tá bom? Obviamente que o bebê tem que nascer vivo e continuar vivo, porque se isso não acontecer, se ele for considerado natimorto, aí passarem para uma outra qualificadora, tá bom? Outra qualificadora que seria a gravíssima, que seria adiante de aborto, não aceleração de parto, tranquilo? Tá bom? Obviamente que necessário se faz que o agente, o causador dessa lesão corporal, que por consequência
veio antecipação do parto, ele tem conhecimento que a mulher está grávida. Porque se ele não tiver conhecimento, tá bom? É lesão corporal leve. Ele responde só pela lesão corporal leve. Tranquilo? Tá bom? Agora é difícil, né? Porque para antecipar o parto, aí o bebê continuar vivo, a mulher deve estar já com uma barriga já bem saliente. Né? Eu não sou muito expert nesse assunto, mas acredito que para o bebê sobreviver, tem que estar comendo com uns 6 meses, e aí a barriguinha já está bem saliente. Então, é difícil você imaginar uma situação, mas pode acontecer. Tanto pode acontecer que está aí prevista pela doutrina e pela jurisprudência e também pela lei, que exige o conhecimento, né? Exige essa dimensão cognoscitiva do agente. Senão ele não vai responder pela qualificadora, ele responderia só pelo caput leve, tá bom? Se o bebê nascer morto ou morrer logo depois, aí nós vamos para outra qualificadora, que seria a lesão corporal de natureza gravíssima, tá bom? Então nós vimos aí 4 casos para lesão corporal de natureza grave, tá bom? Incapacidade de ocupações habitacionais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, e vimos por último a aceleração do parto, tá bom? Vamos agora para o parágrafo 2º, aí vamos voltar lá para o código, tá bom? O que é que o código diz? Vai ser gravíssima se resulta de incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Então temos 5 casos para lesões corporais de natureza grave. Vamos ver cada uma delas aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira delas é o seguinte, ó. Falar, né? Uma coisa é incapacidade habitual, ou incapacidade por mais de 30 dias. A outra coisa é incapacidade permanente para o trabalho. A pessoa não mais pode trabalhar, tranquilo? Ou não poderia mais trabalhar. Porque pode ser que essa lesão corporal de natureza gravíssima ocorra em pessoa que não mais trabalha. Mas, em tese, ele ficaria incapaz para o trabalho, tá bom? Então, essa incapacidade permanente é uma causa muito longa, muito duradoura, sem limite de tempo mesmo, sem limite de tempo, tá certo? E vai impedir a pessoa de praticar uma atividade remunerada, né? Dando-lhe um prejuízo financeiro. Então, é uma incapacidade genérica, né? Para qualquer tipo de trabalho. Tranquilo? Esse é o primeiro caso. O segundo caso, ele fala de enfermidade incurável, tá bom? Ó, enfermidade incurável é aquela que não pode ser combatida, né, com a medicina da época do crime. Tem que ser da época do crime, tá bom? Então pode ser uma enfermidade física, psíquica, tá bom? Obviamente que necessário se fará o exame pericial, sem a qual não se pode condenar, né, o agente. Professor, encade-se essa enfermidade incurável, tá bom? Puder ser curada através de um procedimento cirúrgico de grande complexidade, tá bom? Nesse caso aí, subsiste ainda a lesão, porque a vítima não é obrigada a ter que submeter-se a uma cirurgia de tão grande complexidade. Professor, e as cirurgias simples, tá bom? Aí depende da interpretação da situação em si, tá bom? Você tem uma cirurgia simples para curar uma enfermidade, quer dizer, uma enfermidade tida como incurável, a época do crime, tem que ver a situação em si, tá bom? Então, a minha opinião é que não, nem mesmo uma cirurgia simples, tá certo?
tá bom? E mesmo que for cirurgia simples, não seria uma enfermidade incurável, né? Não seria enfermidade curável. Então, imaginemos uma situação assim, professor, a enfermidade que foi causada pela lesão corporal da época era incurável, mas 3 anos depois ou 5 anos depois, agora ela é curável com cirurgia simples, mesmo assim, tá bom? Vai subsistir, tá certo? Tranquilo? Então, não caberia que a gente chama de revisão criminal, né? Que é a revisão criminal? A revisão criminal é uma ação de natureza rescisória, tá bom? Em que um condenado, através de apresentação de novas provas ou novos fatos, pode modificar para melhor a sua pena. Nesse caso aí, não caberia, tá bom? Em tese, tudo no direito é em tese, porque isso depende do caso concreto, né? Só o caso concreto é que vai dizer, tá bom? Tranquilo? Então nós vimos já a incapacidade permanente para o trabalho e vimos já também a enfermidade incurável. A terceira seria o caso de perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Uma coisa é deformidade permanente de um braço, por exemplo, tá bom? A outra coisa é a perda ou a inutilização do braço. É uma coisa bem mais grave, tá bom? Então, diante dos conceitos que nós já temos de membro, sentido ou função, tá bom? Resta apenas nós atentarmos, né? Alertarmos vocês para o que seria perda. Seria uma amputação, uma mutilação ou uma ablação de um determinado membro, tá bom? E a inutilização é mais voltada para o sentido, tá bom? Então é a falta de desempenho do sentido, tá bom? Você dá uma pedrada e acerta o olho da pessoa e a pessoa perde o olho. Lesão corporal de natureza gravíssima, tá bom? Gravíssima. Tranquilo? Tá certo? E a quarta seria o quê? A deformidade permanente, né? Aí a deformidade permanente aí é só do corpo humano, tranquilo? É um dano em parte do corpo humano que não poderia ser corrigido, tá bom? Que não poderia ser corrigido. Professor, em questões de estéticas, né? Que não sejam visíveis, vexatórios, subsiste sim. Então, às vezes pode acontecer você ter causado uma deformidade numa pessoa, mas imaginemos que, sei lá, o cabelo dela encobre, tá certo? Não dá pra ver, ou tá numa parte muito íntima que ela nunca vai poder, nunca mostra, nunca deixa à vista, tá certo? Então, mas mesmo assim, mesmo não sendo visível, tá bom? E não sendo vexatória, subsiste. Há uma certa parte da doutrina que acha que essa deformidade for apenas uma questão de estética, tá bom? Não visível e não vexatória, não incorreria numa deformidade permanente. Isso aí é muito, muito subjetivo, tá bom? O objetivo é que, mesmo que a deformidade não seja visível, mas me causou uma deformidade. Isso para mim, tá certo? Para a vítima, isso é fato, isso é objetivo. Mas deixa aí para a doutrina discutir isso aí. Tranquilo? E cada juiz tem uma sentença, né? Cada cabeça é uma sentença. É até uma questão de se podermos levar situações para discutir amanhã à noite, sobre essa situação, tá bom? Professor, é uma deformidade permanente e pode ser corrigida por uma cirurgia plástica. Tá bom? É assim, ó. Subsiste ou não subsiste a qualificadora? Aí, neste caso de cirurgia plástica, o que diz o seguinte, ó. Se a vítima não quiser fazer, subsiste a qualificadora de gravíssima. Mas se ela, tá bom, resolver fazer a cirurgia plástica e a cirurgia plástica tiver resultado, tranquilo? Tá certo? Neste caso,
não subsistiria. Tranquilo? Não subsistiria. Só o caso concreto é que vai dizer. Que nós temos cirurgias plásticas que são simples, onde o risco de vida é mínimo. Mas temos outras cirurgias plásticas que são mais capciosas. E eu acho que nessas daí, mesmo que a vítima queira fazer, ainda subsistiria. Minha opinião. Tá bom? A minha opinião. Tá certo? Professor, há a possibilidade de se acobertar a deformidade. Tá bom? Há uma forma de você fazer com que ninguém observe, ninguém note. Tá bom? E eu digo a vocês que mesmo assim não há faixa qualificadora. Tranquilo? Você pode perder um olho e colocar um olho, uma prótese, tá bom? E essa prótese seja quase que perfeita, ninguém dá para observar, ninguém dá para notar. Mesmo assim, assim, subsiste sim a qualificadora. E desnecessário eu dizer que necessário se faz o exame pericial, tá bom? Necessário se faz o exame pericial, não tem como saber. Vimos a quarta. Vamos para a quinta e última, que seria aborto, tá bom? Agora, neste caso, quer dizer, a lesão corporal que o agente causa na vítima não provoca antecipação do parto, não, tá bom? Provoca o aborto, tá certo? Aí, nesse caso aí, sai dentro da qualificadora. Agora, preste atenção. Primeiro, necessário fazer o conhecimento do agente de que a vítima está grávida. Necessário se faz. Aí já fica um pouquinho mais assim, porque tem situações em que a mulher está grávida com 2 meses e ninguém observa, nem nota ainda, né? Tá bom? Ninguém não nota. Aí sim, é diferente da aceleração de parto, que eu acredito que o bebê sobreviver, eu acho que já dá para a gente fisicamente observar do corpo da mulher. Já aqui não, aqui às vezes não. Tá bom? Ele pode estar com 40 dias, 45 dias, 2 meses e a barriguinha dela nem cresceu, né? Então pode acontecer. Agora, por isso que necessário se faz que o agente ele tenha conhecimento, tá bom? Se for de seu conhecimento, se não for de seu conhecimento, é um erro do tipo. Então exclui-se, tá bom? A qualificadora. Exclui-se a qualificadora. Tá bom? Tranquilo? Agora, se for do conhecimento dele, aí realmente na realidade não é que ele queria que ela abortasse, porque se ele quiser, com a lesão corporal causar o aborto, ele responde por 2 crimes, tá bom? Mas imagine que ele não quer, ele quer só lesionar. E da lesão, tá bom? Causou o aborto. Então, neste caso, nós estamos diante de uma situação pré-dolosa. Entenderam? O sujeito tem dolo na lesão, mas tem culpa no aborto. Tá bom? Se não for assim, ele vai responder por 2 crimes. Tá certo? Um concurso formal imperfeito, né? Um concurso formal imperfeito. Como a só ação, ele praticou 2 crimes com desígnios diferentes, 2 desígnios, né? E isso é que qualifica um concurso formal impróprio. Porque o formal próprio, você com uma única ação, você pratica 2 crimes, né? Mas com o mesmo desígnios, tá certo? E aí a pena, ela acaba por ser menos gravosa do que a do formal impróprio, tá bom? Tranquilo? Tá certo? Até aí? Então pronto. Professor, se houver dolo, a gente responde pelos 2. Vai responder pela lesão corporal, tá bom? E aborto. Sem consentimento. Obviamente nós já estudamos isso, né? Aborto sem consentimento. Tranquilo? Professor, uma pergunta. Se porventura nós tivermos uma pluralidade de lesões qualificadas, né? O crime é único, mas a pessoa cometeu 2 crimes, 2 lesões corporais graves. Ou cometeu 2 lesões corporais de natureza gravíssima. Ou cometeu uma grave e uma gravíssima em um mesmo crime, em uma única ação. Aí, neste caso,
o que é que acontece? Ele responde só pela mais gravosa e a outra vai comportar-se em uma condição desfavorável ou em uma circunstância desfavorável ao réu, tá bom? Então, ele não vai responder por 2 graves ou 2 gravíssimas, tá bom? Ele cometeu 2 graves, responde por uma grave, a outra é circunstância desfavorável. 2 gravíssimas, responde por uma gravíssima, a outra é circunstância desfavorável. E se for uma grave ou uma gravíssima, ele responde por uma gravíssima e a grave vai comportar-se em uma circunstância desfavorável. Tranquilo? A próxima lesão qualificada vai ser a da lesão corporal seguida de morte, tá bom? E aí, na realidade, é o que a gente chama de um homicídio pré-intencional, tá bom? Então, estamos também diante de uma situação pré-dolosa. Então, a pessoa quer lesionar, deseja lesionar, mas em consequência da lesão, que foi exacerbada, a pessoa viu a morte. Tranquilo? Então, a lesão corporal ela tem que ser dolosa. Se culposa, ou vir de fato, né? Então vai haver uma subsunção. Ele vai responder por homicídio culposo e não por lesão corporal seguida de morte. Entenderam? Então, a lesão corporal que venha a causar logo após a morte da vítima, essa lesão corporal tem que ser dolosa, não é a morte. A morte foi a consequência da lesão, tá bom? Então a lesão corporal tem que ser dolosa. Ele queria lesionar, só que ele exacerbou na lesão corporal e acabou por tirar a vida. Aí lesão corporal seguida de morte. Mas se ele lesionou, ou se a lesão corporal era culposa, tá bom? Foi culposa, ou foi advinda de uma via de fato, então vai haver a subsunção da norma, né? Do fato à norma. E aí ele responde por homicídio culposo, tá bom? O que eu quero dizer? Exige-se o nexo de causalidade entre lesão corporal e a morte, tá bom? Lesão corporal tem que ser dolosa e a morte. Tranquilo? Então, em termos de lesão corporal seguida de morte, a pena aumenta em muito. Ó. Vou te mostrar aqui. Ó. Na lesão corporal, caput, é de 3 meses a 1 ano de detenção. Quando ela é grave, passa a ser reclusão de 1 a 5 anos. Oi. Quando é gravíssima, passa de reclusão de 2 a 8 anos. E quando é lesão corporal seguida de morte, vai de reclusão de 4 a 12 anos. Viu aí que o negócio é complicado? Tá bom? Aí vem o parágrafo 4. O parágrafo 4 é uma minorante. Tá certo? É o que a gente chama de lesão corporal privilegiada. Tá bom? É aquela lesão corporal que você pratica em relevante valor social ou sob violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação. E aí diminui de 1/6 a 1/3. Nós já vimos todas essas situações e hipóteses de privilégio. São as mesmas do homicídio, tá bom? As mesmas lá do homicídio, que nós já vimos, com todas aquelas nuances. Então, quem quiser rever, é só rever a aula do homicídio privilegiado, tá bom? Acho que foi a segunda aula, se eu não me engano, da gente no semestre, tá certo? O parágrafo 5º, professor, o parágrafo 5º vai falar sobre uma substituição da pena, tá bom? Então, todas as vezes que houver uma lesão corporal privilegiada, tá bom? E houver reciprocidade das lesões, quer dizer, você agiu por relevante valor social ou moral, ou sob violenta emoção, logo após, seguida em injusta provocação da vítima, tá bom? O juiz pode substituir sua pena de detenção para multa, tá bom? Detenção para multa, tá certo? Tranquilo? Ou às vezes porque as lesões corporais vieram de uma lesão corporal recíproca. Eu te agredi e tu me agrediu. E nessas nossas agressões acabamos por nos lesionarmos. Nesse caso também o juiz pode sim aplicar a
substituição da pena, tá bom? Não confunda substituição da pena com diminuição da pena, tá bom? Talvez até uma configure-se na outra, mas são situações diferentes, tá bom? Agora, o importante é que nós saibamos que, uma vez comprovadas as situações dessa minorante ou da substituição da pena, configura-se um direito subjetivo do réu. Isso quer dizer que o réu tem o direito, né, de tê-la, tá bom? Apesar da lei falar pode, o juiz pode, vamos ver se pode tem a sinonímia de dever, tranquilo? Aí vai para o parágrafo 6º. O parágrafo 6º é bem simples, deixa eu dar uma lidinha para vocês. É a lesão corporal culposa, tá bom? Lesão corporal culposa, parágrafo 6º, o que é que diz, ó? Se a lesão é culposa, detenção de 12 meses a 1 ano. Bem simples, né? E a lesão corporal culposa, nada do que é aquela que a pessoa age por negligência, ou imprudência, ou imperícia, tá certo? Obviamente que essa culpa ela vai ser medida, tá bom? Ela vai estar referendada em um critério de comportamento de um homem médio ali, tá bom? Então vai haver ou imprudência, ou negligência, ou imperícia, tá bom? E pergunta-se, né? Era possível prever o resultado? Porque se for previsto, o negócio começa a sair para um dolo indireto ou dolo eventual. Então, é necessário que a pessoa não queria, não tinha intenção de lesionar, tá bom? Não tinha, tá certo? A gravidade é levada em consideração, obviamente, é assim, pode ser uma majorante, tá bom? Pode ser considerada uma majorante. Então, a lesão corporal ela é culposa, mas ela foi grave, por exemplo, né? Ela foi grave. Então, vai ter que levar a situação em si. Prestou socorro, né? Eu fiz alguma coisa para diminuir as consequências. Eu fugi. Essa circunstância pode majorar ou minorar, tá bom? Mas se fugir, por exemplo, é bem claro, a majorante de mais 1/3. Tá bom? É a majorante de mais 1/3. Tranquilo? Tá certo? Então, a gravidade, ela vai importar, em tese, sim, mas apenas para majorar ou minorar, mas não vai desclassificar, né, de um crime, de uma lesão corporal culposa para uma grave, não, tá bom? Não vai qualificar. Não qualifica, mas pode agravar, ou pode atenuar, dependendo da situação do caso. Daí porque, quando se age com culpa, é sempre bom demonstrar boa fé, né? Prestar socorro, fazer de tudo para diminuir as consequências, tratar de comunicar as autoridades de forma mais rápida possível, porque isso, além de você estar diante de um crime culposo, isso vai trazer minorantes ou atenuantes, depende da situação. Tranquilo? Aí nós temos casos de majorantes, por exemplo, em caso de lesão corporal dolosa, tá bom? Lesão corporal dolosa. Se for contra menores de 14 anos, a majora a pena. É causa de aumento de pena. Se for com pessoas maiores de 60 anos, também vai aumentar a pena. Se a lesão corporal foi efetivada diante de uma atividade de milícia privada ou de grupo de extermínio, também vai majorar, tá bom? Tranquilo? Aí vai majorar em mais de 1/3. Vamos ver aqui o que é que diz aqui a... de 1/3. Isso mesmo. Então, aumento de 1/3. Tá bom? Tá, além de ser respondido pela lesão corporal, tu causou lesão corporal seguida de morte. Em uma dessas atividades aqui, foi menor de 14 anos, mais 1/3, viu como pesa? Maior de 60 anos, mais 1/3. Se for em atividade de milícia privada ou grupo de extermínio, mais 1/3. Então, são casos de aumento de pena. Tranquilo? Tá bom? Depois nós temos ali o fenômeno, né?
jurídico chamado perdão judicial. Então, para que haja o perdão judicial, primeiro, né, a lesão corporal causada pelo agente em uma vítima, as consequências foram drásticas para ele. Então, nós temos o agente e nós temos a vítima. As consequências dessa lesão aqui, que ele praticou na vítima, foram consequências drásticas para ele. Tipo, filho foi lesionado ou morto, tá bom? Por causa dessa lesão, tá bom? E essa lesão tem que ser culposa, tá bom? Não pode ser dolosa. Um pai que atropela o filho, tá bom? De forma culposa. As consequências foram drásticas para ele. Então, o legislador acabou por entender que deveria haver uma desnecessidade do crime. Ou desnecessidade da pena. Da pena. Então, obviamente que você não vai entender que é uma excludente de punibilidade, porque o sujeito vai ser julgado, ele vai sofrer uma instrução, ele vai ser sentenciado, tranquilo? Ele vai ser condenado e na própria sentença o juiz resolve por aplicar o perdão judicial nos termos do artigo 129, tá bom? Tranquilo? Qual o parágrafo? Do perdão, deixa eu ver. Vamos ver onde é que está. Não estou encontrando aqui, perdão. Eu não vou perder tempo não, turma. Eu não vou perder tempo aqui, depois eu encontro e passo para vocês. Tá bom? Não é perdão do ofendido, não. Pronto, artigo 108, né? Artigo 108, né? Não, o artigo 107, parágrafo não, inciso 9, tranquilo? Tá certo? Pronto, vamos nisso aí. Voltando, né? Então, pronto. Tranquilo? Então, é possível sim o cabimento do perdão judicial nesses termos, né? Primeiro, a lesão corporal tem que ser culposa e segundo, as consequências da lesão foram drásticas para o agente, não para o ofendido, para o agente, tranquilo? Nós temos o caso de um qualificador específico, que foi introduzido no Código pela Lei Maria da Penha, tá bom? E aí nós temos a lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Agora, é interessante, lembre-se de uma coisa, ó. Esse parágrafo 9º do artigo 129 se aplicava para a lesão corporal leve, só para o caput, tá bom? Porque se for a lesão corporal grave ou gravíssima ou seguida de morte, aí vamos aplicar o artigo 129, parágrafo 1º, ou 2º ou 3º, depende da situação, grave, gravíssima ou seguida de morte. Concominado com o parágrafo 10, que é uma majorante. Então, a primeira coisa a ser observada é que o parágrafo 9º do artigo 129, ele vai incorrer, tá bom? Apenas na lesão corporal leve, no caput. Porque se acontecer uma lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte no ambiente de violência doméstica, aí nesse caso a gente vai aplicar, obviamente, o mais gravoso, que seria o parágrafo 1º, grave, parágrafo 2º, gravíssimo, parágrafo 3º, que é a seguida de morte, com a causa de aumento de pena
do parágrafo 10. E aumentem mais um terço. Tranquilo? Tá bom? Então, todas as vezes que houver lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, companheiro, cônjuge, tá certo? Presumiciar que está diante de uma violência doméstica. Necessário se faz uma prova documental, ok? Para demonstrar que é seu irmão, que é seu cônjuge, que é seu pai, que é seu filho, tem que comprovar, tranquilo? Tá certo? Professor, a lei fala, vamos ver o artigo 9º, ele fala em conviventes, né? Ele diz assim, ó, parágrafo 9º do artigo 129. Eu saí daqui e fui lá para procurar o perdão. Então vamos lá, ó, o parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, quer dizer, até entre os conviventes, tá bom? Ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Então ela abrangeu aí, aumentou o leque, né? Professor, mas o que seria essas relações domésticas? Olha, quando a gente fala em relação doméstica, a gente fala em relação entre membros de uma família, tá bom? É um caso. Professor, o caso de convivente, né? O que seria convivente ou ex-conviventes? É assim, ó, não basta apenas que eles tenham convivido ou convivam sob o mesmo teto. Não basta isso. A lesão corporal, tá bom? Foi cometida por esta razão. Tem que ser comprovado esse nexo de causalidade. Tranquilo? Então, não basta apenas você estar convivendo, é o que a gente chama de coabitação, né? Estar sob o mesmo teto. Não basta apenas isso. É necessário que se faz que essa lesão corporal foi causada por este motivo. Tá bom? Então, a razão foi o fato de estarem convivendo juntos. Tranquilo? Tenham cuidado com isso. Tá bom? Professor, o que é a coabitação? A coabitação é viver sob o mesmo teto. Professor, e a hospitalidade? A hospitalidade dá um sentido de uma estadia provisória. Tá bom? Obviamente que a lesão corporal deve ter sido durante essa estadia provisória. Ou em razão desta. Tá bom? Em razão desta. Não vai importar o local. Não vai importar o local. O que vai importar é o motivo. Eu posso até não estar mais convivendo com a pessoa. Eu posso até não estar mais sob a sua hospitalidade. Mas eu a agredi por esses motivos, por essas razões. Tenham cuidado com isso. É o tempo que vai prevalecer e não o local. Foi o tempo de hospitalidade, foi o tempo de coabitação. Entendeu? Agora, tem outros que não precisam de tempo. Na realidade, é o fato de estar em laços familiares. Tá bom? Também não vai importar ali o local. E nesse caso, nem o tempo. Tá bom? Porque os laços familiares, eles não se desfazem. Tá bom? A não ser nem com a morte, né? Nem com a morte. Tá bom? O que acontece com a morte é que a pessoa ela deixa de existir. Tá bom? Mas meu pai é meu pai, né? É tanto que até se imaginemos nós tivéssemos uma pessoa que viesse a indicar meu pai como o seu pai, meu pai ainda poderia sofrer ainda os restos mortais dele, poderia ainda servir como prova, para provar, né? Atrás do DNA. Mutou com esclarecido. Pois bem, tá bom? Então tenham cuidado, tá certo? Outra coisa, ó. Nós temos alguns agravantes lá do artigo 61, inciso, a linha E e F, que tratam de violência doméstica, de coabitação, de hospitalidade. Obviamente, para evitar o bis in idem, uma vez sendo aplicado os termos do parágrafo 9º do artigo 129, ele vai se excluir, tá bom? As agravantes do artigo 61, tranquilo? Senão, incorreria no
bis idem. A pessoa seria punida 2 vezes pelo mesmo fato. Isso não pode. Tranquilo? Deixa eu lembrar mais aqui alguns qualificadores específicos. Deficientes. Tá bom? Se você vier a lesionar deficientes, mais um terço. Tranquilo? E se você vier a lesionar algum agente da segurança pública, tá bom? Qualquer um deles, de forma bem genérica, também. Aí vai ser de mais 2 terços. Não de 1 terço, mas de mais 2 terços. Tranquilo? Então, em termos de lesão corporal, acredito que tenhamos esse mito, os itens que compõem, que caracterizam essas lesões corporais qualificadas, culposa, privilégios, enfim, tranquilo? Agora, no que tange a sua generalidade, aí nós vamos discutir à noite com as dúvidas, as socializações de vocês. A gente se encontra amanhã à noite, tá bom? Vou colocar o vídeo hoje, segunda-feira, em homenagem àqueles alunos que trabalham, né? E às vezes não têm acesso ao material para discutir amanhã. Tranquilo? Então tá aí para vocês. Tranquilo? Nós possamos discutir esse material amanhã. Se cuidem. Saudades. E amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.